Fala, meu amigo, bom dia! Olha só, me diz uma coisa, quando você pensa no crescimento profissional ou quando você pensa na sua transição de carreira, qual é a voz que você ouve lá dentro de você? É uma voz positiva, inspiradora, que te leva para frente, que te dá esperança? Estou falando de voz, eu estou falando do que você ouve dentro de você. Na verdade, eu até poderia dizer que é o que você mesmo tem falado para você sem perceber. Você tem feito afirmações para você de que você vai para frente, de que você consegue, de que é para você, de que você merece, de que você está no momento certo, está na velocidade certa, está na direção certa e que você está fazendo a coisa certa. Ou a voz que fala dentro de você é aquela voz que fala que não vai dar certo, que isso aí não é para você, que só outras pessoas conseguem, você não consegue, que você não vai fazer o que precisa ser feito, que você é preguiçoso, que você não tem a força necessária para fazer essa mudança, que você não tem o dinheiro necessário para fazer essa mudança, que não vai dar certo, que a sua direção está errada, que a sua velocidade está errada, que você está errado no que você está fazendo. Sério, quando você pensa na sua transição profissional, quais são as vozes que estão falando dentro de você? São vozes que te amam, que te aceitam e te colocam para frente? Ou são vozes que rejeitam você? São vozes que não aceitam o que você está fazendo? São vozes que geram o medo dentro de você? Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, dependendo da voz que está falando dentro de você, e eu posso te dizer que todos nós temos essas duas vozes, só que uma delas em algum momento fala mais alto, essa voz interna, essa voz dentro de nós. Dependendo da voz que está falando dentro de você com mais intensidade, com volume maior, o teu avanço profissional ou a tua transição, a tua mudança profissional, essa tua perspectiva profissional de mudança que você está vivendo hoje, que você está olhando hoje, ela pode ser travada, ela pode ser impedida, ela pode acontecer de forma muito mais lenta do que poderia. Por quê? Porque existe essa voz falando, essa voz e outra. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, você tende a acreditar naquela coisa. Por mais que você queira dizer que não, o que você ouve influencia muito na sua atitude. Para pensar, quando você tem pessoas ao seu redor que estão falando bem, que estão falando para você que você está certo, que estão te apoiando, você não consegue fazer as coisas mais rápido? Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa que mais precisa te apoiar é a pessoa que não te apoia. E de quem que eu estou falando? Eu não estou falando do teu pai, não estou falando da tua mãe, não estou falando dos teus irmãos, não estou falando do teu esposo, não estou falando dos teus filhos. Eu estou falando de você mesmo. Quando eu falo aqui sobre essa voz dentro de você que está falando o tempo todo, essa voz é a voz que mais te impede. Essa voz dentro de você é a sua voz. A sua voz. A sua voz muitas vezes não está te ajudando. Por quê? Podem existir vários motivos. Pode ser que essa voz ela olhe para dentro de você e ela entenda que você ainda não tem as qualidades necessárias para fazer essa transição. Por isso ela começa a colocar todo esse medo dentro de você. Pode ser que essa voz olhe para dentro de você e ainda não tenha visto essas qualidades, mas elas existem lá dentro e você precisa trazer para a consciência as qualidades que você já tem, as habilidades que você já tem, a atitude que você já tem e que vai te ajudar a avançar profissionalmente. E na hora que você olhar para isso, você vai entender que essa voz ela não merece ter razão. Não merece ter razão. Sério, qual é a voz que você está ouvindo hoje? Qual é a voz que está falando mais intensamente dentro de você? É uma voz que te estimula, que te encoraja? Ou é uma voz que te desestimula, que te desencoraja? Dependendo do tipo de voz que está falando dentro de você, seus resultados também podem acontecer muito mais rápido. Se a voz que está dentro de você, ela fala para te inspirar, ela fala para te mover, ela fala com amor, com aceitação, com carinho, ela fala para te gerar esperança, para te gerar fé. Se essa voz, ela fala assim, e essa é a voz que está falando mais alto, essa é a voz com a qual você escolhe sintonizar os teus ouvidos internos, então, meu amigo, o teu sucesso profissional, ele está bem aqui, ó, ao alcance da sua mão.
a tua transição, a tua fase de mudança profissional se torna muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Sério, qual é a voz que está falando mais alto dentro de você? Qual é a voz a que você está dando ouvido? Você pensa talvez que isso acontece só com você, só que eu quero te falar uma coisa aqui para você tirar o peso dos seus ombros. Isso não acontece só com você. Todas as pessoas que você conhece também têm vozes falando com elas. Muitas vezes as vozes delas estão falando tão alto e tão negativamente que essas pessoas estão para baixo, estão derrubadas e elas não conseguem fazer as mudanças na vida delas. Sério, eu quero te convidar agora para, como um profissional, olhar para as pessoas ao teu redor, no teu trabalho e pensar e imaginar quais são as vozes negativas que estão falando dentro delas. Qual é a voz negativa que está falando dentro do teu marido, da tua esposa, do teu filho? Qual é a voz negativa que está falando dentro do teu chefe, dentro dos teus colegas de trabalho? Que faz o clima ficar pesado, ficar ruim? Que faz essa pessoa agir como age? O que será que essa pessoa está falando para ela todos os dias? O que será que está ecoando no interior dela e gerando nela toda essa série de comportamentos que você não gosta? Agora volte-se para dentro de você e entenda. Todos têm essa voz. Todos têm essa voz. Aliás, eu até diria para você o seguinte: se você começar a conversar com as pessoas, falando o que é que vem dentro de você e que te trava, você vai perceber que muitas vezes também é o mesmo que vem dentro delas e que trava elas. Ou seja, eu estou falando isso para você saber que você não está sozinho e que muitas outras pessoas estão passando pelo que você passa. Tem pessoas que passam por isso, que ficam nisso a vida inteira e que vão ficar ali travados profissionalmente, vão ficar sempre na mesma atividade, vão ficar acomodados numa zona de conforto tremenda. E quando eu falo que zona de conforto, não estou falando positivamente, tá? Eu estou falando negativamente, porque a zona de conforto aqui é o que trava você de ir em direção ao teu extraordinário profissionalmente, aos ganhos melhores, a profissão que tem melhor qualidade de vida, a profissão que vai fazer bem para você, para a tua família, vai fazer bem para a tua vida patrimonial, para a tua vida financeira, só que você não consegue avançar para ela porque essa voz interna está falando alto, está falando mal e você está escolhendo acreditar nela. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte: agora que você sabe dessa informação, eu te convido a não mais acreditar. Você não é o que essa voz fala. Você não é o que essa voz fala. Você é muito mais do que isso. Você está além disso aí. E se você escolher acreditar no que essa voz fala, você vai ser rebaixado, reduzido, abafado. A chama que arde no seu interior vai apagar, porque é como se você estivesse colocando ali, tampando tudo. O oxigênio da tua identidade profissional está na tua essência. E esse oxigênio da identidade profissional quer ser abafado o tempo todo pelas vozes do medo. Eu quero te dizer o seguinte: não dê ouvido às vozes do medo, a essa voz que fala dentro de você, que te prejudica, que te trava, essa voz que está aí falando para você coisas que você nunca falaria para outras pessoas, talvez tratando você de uma maneira que nem mesmo um cachorro seria tratado. Sério, eu vejo algumas pessoas, em alguns momentos, falando mal com animais, falando mal com filhos. E eu penso assim: nossa, eu jamais faria isso comigo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, sem perceber, você está se tratando tão mal, você está falando tão mal com você mesmo, está falando absurdos para você, está falando absurdos sobre quem você não é, e você está escolhendo acreditar nessas coisas. Você fala mal de você para você mesmo. Dentro de você, todos os dias, você fala mal sobre o teu desempenho profissional, você fala mal sobre quem você é como um profissional, e isso está travando você. Amigo, amiga, abre os olhos, abre o coração, percebe nesse momento quais são as vozes que estão falando mentiras. São mentiras. Essas vozes são vozes de medo, são vozes de incerteza, são vozes malignas. Elas falam dentro de você e você tem a opção de acreditar ou não nelas, de dar ouvido ou não. E são vozes geralmente mentiras. Não escolha acreditar nessas vozes que falam e que te travam.
Você quer crescer profissionalmente? Quer fazer essa mudança de cargos? Quer começar a empreender? Quer sair da empresa que está? Quer se tornar um autônomo? Quer abrir sua própria empresa? Você quer fazer essa mudança profissional relevante na sua vida? Se sim, então escolha a partir de agora a não acreditar nessas vozes. Escolha a dar ouvidos para as vozes positivas. E talvez você esteja me perguntando, mas Vitor, eu não tenho essa voz positiva, então desenvolva. Comece a falar para você mesmo coisas positivas sobre o teu presente, coisas positivas sobre o teu futuro, que te estimulem, que te façam avançar. Comece a falar para você mesmo que você se ama, que você se aceita, que você acredita que você está na direção certa, que você acredita que você está na velocidade certa, que você está fazendo a coisa certa. Independente do que essas vozes falam, comece a gerar essa voz que fala mais alto, que te coloca para frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E deixe isso aí entrar no seu coração. Reflete a respeito. E se você tem muita dificuldade de lidar com essas vozes internas, eu acho que eu posso te ajudar. Então, é só você entrar em contato comigo, a gente conversa um pouquinho e aí a gente vê exatamente como que eu posso ajudar você. Eu tenho ferramentas aqui que vão ajudar você a fazer essa voz interna se calar ou se tornar praticamente irrelevante. Eu tenho ferramentas aqui que vão ajudar você a fazer a voz positiva, a voz inspiradora, a crescer e falar alto, direcionar o teu comportamento em direção aos teus sonhos, aos teus objetivos, às tuas metas. No mais, continue acompanhando aqui a série Vencer Próspero. Espero que você esteja gostando. Se você está me assistindo no YouTube, dá o seu curtir aqui embaixo, deixe o seu comentário. Se você está me assistindo no Instagram, manda isso para outras pessoas. Tenho certeza que tem gente que pode ouvir isso aqui e se beneficiar e vai ser muito bom para elas. É isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.